Olá, boa noite, alunos. Hoje nossa aula de contabilidade comercial irá falar sobre contabilização de tributos indiretos, PIS, COFINS, ICMS e IPI no sistema lucro presumido. Bom, antes de falar aqui de PIS e COFINS, a gente sabe que tributos indiretos são aqueles que passam por uma cadeia, né? Conforme a gente já comentou em outras aulas. Então, por exemplo, PIS e COFINS são tributos incidentes sobre faturamento, né? Assim como o ICMS também, sobre circulação de mercadorias e serviços. E esses tributos são repassados para uma cadeia, né? Eles não incidem sobre um contribuinte específico, né? E também não são tributos que utilizam como base de cálculo rendas. Eles utilizam como base de cálculo toda uma cadeia ou de prestação de serviço ou de circulação de mercadorias. Ok? Então, falando agora de PIS e COFINS, são contribuições incidentes sobre o faturamento e determinadas receitas da pessoa jurídica. Podem ser cumulativos e não cumulativos. Bom, cumulativo a gente já sabe que é aquele sistema que não se credita de compras, por exemplo, né? Então aqui cumulativo nós temos lucro presumido, PIS é 0,65% e COFINS 3% e Simples Nacional. Para isso a gente tem que verificar os anexos, né? Então o único regime tributário que não é cumulativo é lucro real, para efeito de PIS e COFINS. Então tá marcando aqui, ó, não cumulativo. Aí a alíquota vai passar a ser de 1,65% e 7,60%, tanto na compra quanto na venda, certo? Então temos uma observação aqui de crédito nas entradas e serviços tomados. Então lembrando que no sistema lucro real, eu me aproprio das compras, né, do PIS e COFINS das compras, né, e de alguns serviços tomados. Só que também a minha alíquota vai ser maior na compra, o crédito, e também vai ser maior na venda ou na prestação de serviços, né? Então tem que ser levado em conta isso aí para um planejamento tributário, até porque nem tudo dá direito a crédito de PIS e COFINS. Tem que ser observada a legislação. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre o faturamento. Então, vendas e serviços de comunicação, transportes e energia elétrica podem ser cumulativos e não cumulativos. Então, cumulativo, Simples Nacional. Não cumulativo, demais regimes tributários, arbitrado, lucro presumido e lucro real. Não se toma crédito nas aquisições de mercadorias e produtos no Simples Nacional. Já no regime RPA, crédito nas entradas de mercadorias e produtos não direcionados ao uso e consumo. Então, mesmo que eu seja sistema RPA, se eu comprei algum produto para uso e consumo, material de limpeza, por exemplo, eu não posso me creditar do tributo. ICMS alíquotas. As alíquotas de ICMS são definidas conforme a essencialidade do produto. Podem ser observadas no regulamento de ICMS de cada estado. Normalmente, as alíquotas se resumem em 18% para vendas e 12% para prestação de serviços de transportes. Então, o que isso significa? Tem produto que tem uma tributação menor, né? Ou então tem uma alíquota de 18%, mas tem redução de base de cálculo. Então, tudo isso tem que ser observado no regulamento do ICMS, e esse regulamento de ICMS ele tem vários capítulos, né, que falam de redução de alíquotas, benefícios fiscais e etc. Cada estado tem o seu regulamento. O nosso regulamento é o RICMS de 2000. Para operações interestaduais, observar a tabela de origem e destino no link. Não nessa aula, mas vai ser mostrado para vocês que, conforme as vendas são direcionadas para determinados estados, podem
Podem não. São realizadas operações com alíquotas diferenciadas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, se eu vender aqui dentro é 18%, mas se eu vender para a região Nordeste, por exemplo, do país, eu vou mandar com ICMS de 7%. E todos os estados que venderem para São Paulo, por mais que as alíquotas internas deles sejam 18%, tudo que vender para São Paulo, que vai entrar aqui, vai ser 12%. Então depois vocês vão aprender melhor isso aqui nas áreas tributárias, vamos dizer assim. IPI. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente sobre o faturamento de indústrias, podendo ser tributado nas empresas equiparadas a indústrias em relação às suas importações. Então tem empresa que não é indústria, mas por ela importar, passa a ser contribuinte do IPI. Então nós temos aqui o IPI cumulativo, que é no Simples Nacional, e também temos empresas comerciais que compram produtos com incidência de IPI. Não se credita. O que significa isso? Que uma empresa que não é indústria ou equiparada, ela não se credita de IPI. E não cumulativos, demais regimes tributários como arbitrado, lucro presumido e lucro real para empresas industriais. O que isso significa? Que a empresa sendo industrial ou equiparada e estando nesses regimes tributários aqui, ela vai poder tomar crédito desse tributo. Então aqui está dizendo crédito nas entradas de produtos industrializados não direcionados ao uso e consumo, é a mesma coisa. Produto que vai entrar numa cadeia produtiva, a empresa vai transformar esse produto em outro, né? Então ele passa a ser esses insumos, essas matérias-primas adquiridas, elas passam a gerar o direito de tomada de crédito para a empresa. Bom, aqui vamos começar um pequeno exercício. Ao meu ver, está bem tranquilo, bem simples. Aqui nossa empresa é uma empresa industrial, regime RPA estadual, lucro presumido. Então, o que isso significa? Aqui no estado, ela recolhe o ICMS pelo sistema não cumulativo. Crédito na entrada, débito na saída. Sempre lembrar que esse crédito que eu estou me referindo é o crédito tributário e não o crédito contábil, né? Embora a gente esteja falando de contabilidade, a parte tributária é diferente do que a gente imagina na questão de crédito e débito. Então, a minha empresa é uma indústria optante pelo lucro presumido, portanto, no estado ela é RPA. Ela adquiriu produtos para industrialização com ICMS de 18% e IPI 10% de fornecedor RPA estadual, no valor de 100 mil. Por que é importante a gente saber se o fornecedor também é RPA? Porque se ele não for RPA, muitas vezes ele não dá direito a crédito do produto, ou se dá direito a crédito, ele dá o direito numa alíquota mais básica, vamos dizer assim, uma alíquota menor. Então as empresas Simples Nacional, elas dão o direito de um crédito bem pequeno. Por isso que muitas das grandes empresas deixam de comprar das empresas do Simples Nacional, porque elas não transferem o crédito na totalidade. Então, nesse caso, essa empresa que me vendeu vai me transferir porque ela também é RPA. Bom, então eu fiz uma compra de 100 mil de matéria-prima, certo? Só que eu vou pagar para o meu fornecedor 110. Por que isso? Justamente porque o IPI é um tributo por fora, ele é cobrado à parte, né? Ele não está dentro do valor da matéria-prima ou do valor da mercadoria, por exemplo, dependendo da sua classificação na entrada. Então, o que significa? Que você vai pagar os 100 mil para o seu fornecedor, mas na nota dele vem cobrando também o IPI. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou mandar uma nota fiscal para vocês verem como que funciona essa parte. Então, o fornecedor vai receber 110 mil. Só que a minha matéria-prima, o meu produto comprado, o valor dos produtos mesmo é 100 mil.
Então eu pago 110, mas o valor dessa matéria-prima é 100. Bom, mas onde está essa diferença? Ó? Essa diferença está no IPI a recuperar. Logo, eu já tenho um crédito de IPI a recuperar. Se eu não tivesse direito a recuperar esse crédito, mesmo tendo na nota, o valor da minha matéria-prima poderia ser 110 mil. E eu não teria essa conta de IPI a recuperar aqui. Bom, só que eu tenho ICMS a recuperar também. Porém, o ICMS a recuperar, ele é um tributo que eu não vou pagar a mais para o meu fornecedor. Eu já estou pagando ele dentro da nota fiscal. Então, como que vai ser feito? Eu vou ter essa conta aqui de ICMS a recuperar de 18 mil e vou reduzir aqui o meu custo com a matéria-prima. Então, o meu estoque vai ter 100 mil menos os 18. Ok? Ah, mas por que o IPI não é feito dessa forma? Justamente porque o IPI eu vou pagar ele para o meu fornecedor. Então, o crédito não está entrando aqui em matéria-prima. O crédito está aumentando o valor que eu vou pagar para o fornecedor. Então, ficou 10 mil aqui, com mais 100 mil a débito aqui, 110 mil. Então, bate com esses 110 mil do fornecedor. Tá certo? Vamos lá. Contabilização de PIS e COFINS na mesma compra. Vocês vão perceber que nada mudou aí, continua IPI, continua ICMS, justamente por quê? Porque PIS e COFINS não se recupera no regime lucro presumido. O que significa isso? Se a gente voltar lá atrás nos slides, a gente vai ver que esse sistema ele é, vamos dizer assim, cumulativo no lucro presumido. Já minhas vendas, como que vai ficar? Eu vendi com ICMS de 18% e IPI de 10%, valor de 250 mil a prazo. Olha que interessante. Essa minha venda, se eu for levar em consideração, eu vendi por 250 mil, então tem uma questão muito interessante aqui. Só que eu estou registrando uma receita com vendas de 275. Por quê? Se eu pegar 250 mil vezes 10%, eu vou ter mais 25 mil de IPI. Lembrando que o IPI eu estou cobrando do meu cliente, né? Mas o valor do meu produto ou dos meus produtos é 250 mil. Então, teoricamente, eu vou registrar aqui recebimento de cliente, né? 275 mil. Uma receita com vendas de 275 mil. Mas, na verdade, se a gente for levar em consideração, minha receita seria 250 mil. Porém, o lançamento contábil vai ser reconhecido dessa forma. Mais para frente vocês vão entender mais facilmente isso. Então, o ICMS vai ser o quê? 18% de 250 mil. O IPI não está na base de cálculo do ICMS, assim como os demais tributos também não estão. Então, 18% de 250 mil. Tá certo? Essa é a base de cálculo. IPI não entra na base de cálculo dos demais tributos, senão a gente teria uma bitributação. Então, meu ICMS aqui sobre a venda de 250 mil, ICMS a recolher, 45 mil. Vamos ver o IPI. IPI, receita com vendas, 275 mil, clientes 275, é o mesmo lançamento contábil do slide anterior. E aqui nós teremos um IPI de 25 mil e um IPI a recolher 25 mil. Então, IPI redutor de receita 25, IPI a recolher 25. PIS, vamos ver PIS aqui. PIS é 0,65% de 250.
Então, 1.625 de PIS redutor de receita, PIS a recolher 1.625. COFINS, 3% de 250 mil. Então, COFINS 7.500, a COFINS a recolher 7.500. Agora nós vamos para a apuração dos tributos. Então, nós temos aqui a apuração do ICMS. Olha só, eu tinha um ICMS a recuperar de 18 mil, que é da minha compra de 100, e um ICMS a recolher de 45 mil. Então, o que é feito? Eu zero o meu ICMS a recuperar, ok? E abato do meu a recolher. Meu ICMS, portanto, vai passar a ser R$ 27 mil a recolher. Certo? Sempre o menor fica zerado. Se eu tivesse mais saldo a recuperar, o saldo a recolher ficaria zerado. IPI a recolher. Eu tinha 25 mil, né, sobre a minha venda de 250 mil. E tinha um crédito de 10 mil sobre a minha compra. Então, vou passar a ter um saldo de IPI a recolher de 15 mil reais. PIS e COFINS. Como eu não tenho crédito de PIS e COFINS na minha entrada por ser regime cumulativo, lucro presumido, então vai se manter da mesma forma. E aqui meus resultados, né? Então, vamos dizer aqui minha DRE. Aqui eu tive um faturamento bruto de 275 mil, menos 25 mil. Aqui a minha receita bruta, é aquilo que eu tinha falado para vocês, que a receita de fato é 250 mil. Só que a gente reconhece como 275, né? E logo em seguida a gente faz a conta redutora de IPI para chegar nessa receita bruta aqui de 250 mil. Depois nós temos um ICMS de 45 mil reais sobre a venda. Temos PIS de 1.625, COFINS de 7.500, portanto uma receita líquida de 195.875. Já o custo dos produtos vendidos, aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Então essa provocação seria em como nós chegamos aí nesse custo de 82 mil. Vamos pensar, vamos voltar lá para os razonetes anteriores, para a gente ver como que a gente chegou nesses 82 mil. Vocês estão vendo que minha matéria-prima, eu não coloquei o saldo dela aqui, mas comprei por 100 e recuperei 18 mil de ICMS. Então, se eu pegar os 100 menos os 18 mil, eu terei então um saldo de matéria-prima de 82. Eu não fechei o razonete propositalmente para que a gente fizesse essa reflexão. Então tá aí nossa aula, bem simples. Vou passar para vocês um exercício, na verdade, né? Tá aqui no final e vou explicar antes de vocês fazerem. Então, aquisição de matéria-prima pelo valor de R$ 1.000 com IPI de 5% e ICMS de 18%. Olha que interessante, ó, vou contabilizar então. Além desses R$ 1.000, eu vou contabilizar mais 5% de IPI. Então, o valor que eu vou pagar aí para o meu fornecedor vai ser os R$ 1.000 e mais os 5%. Porém, eu também vou recuperar esses 5%, tá certo? Então, faço uma análise aí do exercício. Em seguida, eu faço a venda por R$ 2.300, só que agora meu IPI passa a ser de 10%. Ah, mas como assim? Eu comprei com IPI de 5 e agora eu vou recolher 10% sobre 2.300? Sim, lembrando que a indústria ela transforma produtos, né? Então ela pode comprar uma matéria-prima e transformar essa matéria-prima num outro produto. E esse outro produto pode ter uma tributação diferente. Então vocês vão na compra considerar 5% e na venda 10%. Por fim, vocês têm aqui ó, aquisição de 2.300 em matéria-prima a prazo, com IPI de 5% e ICMS de 18%. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Bom,
nós precisamos fazer a contabilização das compras, vendas, tributos e apurar a DRE. E como que a gente vai achar nosso CPV, vamos dizer assim, né? É simples, a gente só vai ter em estoque a terceira compra. Perdão, a segunda compra, né? Então, nós só vamos ter essa compra aqui em estoque, considerando que todos os produtos adquiridos aqui foram vendidos posteriormente, certo? E também, só para fins aí de informação, essa compra que você está fazendo é de uma empresa RPA, que te dá direito ao crédito de ICMS e IPI, tá certo? Então é isso aí. Boa sorte. Qualquer dúvida, fico à disposição.